aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História na sua prova. O e-mail historiacom1@outlook.com, Facebook Istuçá e o celular para mensagem 3291650267. Lembrando que nós estamos nas aulas de Resumão Bombeiro MG, como eu já falei para vocês na apresentação, como que vai funcionar. Caso não assistiu, por favor, volte à aula aí anterior, apresentação. Hoje nós vamos começar com o feudalismo, a parte de história geral, aonde nós temos que observar uma coisa muito interessante. O feudalismo, ele é um sistema político, econômico e social. Político por causa de quê? Nós vamos ver. Econômico por causa de quê? Nós vamos ver. E social, nós vamos ver. Tranquilo? Mas o que é interessante? Dentro do feudalismo, o feudalismo é uma junção da herança romana mais as heranças bárbaras. Lembrando que o feudalismo começa aí a partir da chamada Idade Média, com o fim do Império Romano, com a crise do Império Romano, mais especificamente o Império Romano do Ocidente, né, onde nós observamos as invasões bárbaras, onde nós observamos a fragmentação do Império Romano, né, onde nós vamos observar que o Império Romano vai chegar um momento, chegando ao seu fim, vai ser dividido por Teodósio, mas depois nós vamos observar o quê? Que esse Império Romano do Ocidente vai chegar ao fim através dessas invasões bárbaras. E nessa parte do Império Romano, nessa Europa Ocidental, óbvio que nós temos a formação do feudalismo em outras partes, mas especificamente o que cai na sua prova é a Europa Ocidental. Você observa o quê? Que esse feudalismo vai ter o quê? Uma junção das heranças romanas, como no caso o colonato, que depois futuramente será uma herança, vai se transformar na servidão, né, que é de origem, no caso aí, bárbara. Você tem, no caso da herança romana, o cristianismo, né, a Igreja Católica vai se destacar como uma instituição mais rica, mais poderosa, vai nesse momento controlar o pensamento daquela época. O homem medieval vai ser um homem muito religioso, né, acreditando em várias coisas. No caso dos bárbaros, você vai ter a ideia do direito consuetudinário, né, aquelas ideias de que as leis se dão através dos costumes, né, e a ideia do comitatus, né, o comitatus que seria o quê? Uma fidelidade entre o cara, o soldado, e o seu chefe. Nesse caso, nós observaremos que essa fidelidade vai se dar através da cavalaria. Tranquilo? Então, o feudalismo, ele é uma junção das heranças do antigo Império Romano, do Ocidente, com mais as heranças dos bárbaros que vão chegar, né? E através dessas invasões. Ou seja, a política vai ser uma descentralização de poder. Isso é uma origem também desses povos bárbaros. As invasões dos povos bárbaros vai descentralizar o poder dentro da Europa Ocidental e, consequentemente, você não vai ter um cara que é o top, o cara que controla tudo. Ah, mas nós temos as figuras dos reis, sim, mas as figuras dos reis, eles não têm um poder centralizado na sua mão. Por quê? Através dessa relação de suzerania e vassalagem, aonde o suzerano ele doa um pedaço de terra e o vassalo é que recebe, nós observamos que a descentralização se dá a partir desse momento. Por quê? O rei ele vai doar um pedaço de terra para um nobre, o rei é o suzerano e nesse caso o nobre é o vassalo. Só que esse nobre que é vassalo, ele também pode doar pedaços de suas terras para outros nobres, como chamados nobres despossuídos. E nesse caso, esse nobre que era um vassalo se torna suzerano. Ou seja, o grande poder militar que antes estaria nesse nobre que doou a terra vai estar onde principalmente?
no outro nobre que recebeu, nesse terceiro nobre que recebeu a terra. Então, pessoal, é muito interessante uma frase que diz: o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Ou seja, lembrando que as relações de suzerania e vassalagem se dá através de obrigações. O suzerano doa a terra, só que o vassalo tem que dar proteção, apoio, tudo mais para o suzerano. Então, quem que diz essa frase? O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. É o rei. Por quê? Quando o rei ele doa a terra para um nobre, este nobre que recebeu a terra, esse primeiro nobre, ele pode doar também a terra para outro nobre. Então fica um outro nobre. Então nós temos o rei em cima, você tem um nobre que o rei doou, e você tem um outro nobre que este nobre no meio doou a terra. Ou seja, o vassalo do rei é o nobre do meio, que deve obrigações ao rei. Mas o vassalo, o terceiro vassalo, o outro nobre, ele deve obrigações não ao rei, mas sim a quem o doou, que é o nobre do meio. Então, nesse caso, o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Quem diz essa frase é o rei. Tranquilo, pessoal? Então, essa relação de suzerania e vassalagem vai levar a essa grande descentralização de poder. E essa descentralização se dá muito forte por causa de quê? Que a grande parte do exército vai estar concentrada aonde? Nos vassalos de vários nobres. Quando o rei não tem um poder militar, muito difícil ele ter um grande poder centralizado em suas mãos. Beleza? Por isso a descentralização do poder. A economia, pessoal, vai ser autossuficiente. O feudo, né? Onde nós temos o manso servil, o manso senhorial, o manso comum, né? O manso senhorio é as terras do nobre, né? As terras do senhor feudal. Ah, o cara chegou. O senhor feudal tem suas terras, então ele vai doar um pedaço de terra para aquele carinha. Aquele carinha vai ter que trabalhar, pagar alguns tributos. Beleza. Então é como se fosse uma grande fazenda. Você tem a área que é do grande fazendeiro, mas você tem a área da onde? Do pessoal que trabalha, onde eles moram, o pessoal que trabalha para aquele grande fazendeiro. E essas áreas que esse pessoal mora, que são os empregados, nesse caso, entre aspas, eles podem ali produzir para eles mesmos se sustentar, só que eles produzem ali, mas parte de sua produção será para o senhor, para o grande fazendeiro, para o senhor feudal. Nesse caso, são as obrigações, são os tributos, que nós vamos ver mais na frente. Mas o feudo, ele é autossuficiente, ele produz aquilo mesmo para sobreviver. Ele não produz muito para ser excedente, para ser comercializado. Por quê? Nesse momento, outra coisa que nós vamos observar, que de origem bárbara, será o quê? Pouquíssimo uso de moeda. Ou seja, nós vamos ter a circulação monetária diminuída radicalmente. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, o que vai se privilegiar aqui? Ah, o feudo produziu um tal produto. Vai se vender? Não, vai ser trocado. É o tal do escambo. Ah, eu tenho arroz, você tem feijão, vamos trocar. Né? Então essa ideia de autossuficiente é produzir para sobreviver. Caso tenha alguma coisa, vai ser a base de troca. Ou seja, a ideia monetária, a ideia do dinheiro, ela dá uma parada nesse momento. A ruralização da economia. Por quê? As invasões bárbaras, quando acontecem, elas acontecem muito no meio urbano, nas cidades, naquela hora nas cidades romanas. Então o pessoal que mora nas cidades, eles ficam com medo, eles veem que estão desprotegidos. Então eles começam a sair, ou seja, nós temos um êxodo urbano, aonde eles vão morar no campo. Aonde no campo? Nas terras de senhores feudais, nas terras de proprietários de terras que são chamados senhores feudais nesse momento. E como que eles vão trabalhar? Uma mão de obra servil. Lembrando que a ideia dele plantar, ele ganha um pedaço de terra do senhor feudal, só que ele tem algumas obrigações, como produzir e tirar parte da produção para o senhor feudal. Óbvio que tem algumas horas que ele vai trabalhar nas terras do senhor feudal, mas só que aquilo que ele... Por exemplo, eu moro numa região de um feudo, eu moro num quadradinho. Ali naquele quadradinho onde está a minha casinha, eu posso ter uma horta para o meu sustento, beleza. Mas só que parte da minha horta eu tenho que dar para o senhor feudal.
E tem a parte do senhor feudal que eu tenho que trabalhar para ele, que vai tudo para ele. Né? Então essas são as relações, aí as relações servis. A sociedade é uma sociedade rígida. Por quê? É uma sociedade de difícil mobilidade. É muito difícil um camponês passar a ser nobre, um nobre... Tem até um nobre passar a ser clero. Mas é muito difícil, é muito rígida essa sociedade. Com pouca mobilidade social. Tranquilo? E nós observamos 3 estamentos. O clero, que é a parte de quem vai orar, o pessoal da igreja. Os nobres é a parte da nobreza, aqueles que vão para a guerra, que são o pessoal que vai batalhar. E os camponeses é a parte de quem vai o quê? Trabalhar. Né, pessoal? E esses camponeses, eles têm algumas peculiaridades, onde ele tem algumas obrigações. Como essas obrigações? São os tributos, a corvéia, a talha, a banalidade e entre outros. E ele é preso à terra. O camponês, quando ele chega para um senhor feudal e fala assim, eu quero trabalhar. Beleza, você vai trabalhar, mas você é preso à terra. Você vai me pagar tributos, mas você está aqui, vai morrer aqui. Só que, professor, nós temos um tipo de camponês que nós podemos pôr no meio aí, que é o tal dos vilões. É isso mesmo, os vilões. Os vilões, eles trabalhavam também. Eles tinham obrigações de pagar tributos. Só que os vilões, a diferença deles dos camponeses, é que não eram presos à terra. Tranquilo? Eles poderiam sair, vagar e vir embora e tudo mais. Tranquilo? A crise do sistema feudal. A partir do século XI, pessoal, nós vamos observar o renascimento do comércio, o renascimento urbano. Principalmente através das cruzadas. Mas, o que nós vamos observar? Inovações tecnológicas agrícolas, aonde nós vamos ter, por exemplo, a invenção da charrua, e nesse momento nós observamos o quê? Um aumento da produção. Quando eu falei com você que o feudo ele é autossuficiente, a partir dessas inovações ele vai produzir tanto que ele mesmo vai ter excedentes, sobras, e esse excedente agora pode ser comercializado. Então nós temos a ideia do renascimento do comércio e, consequentemente, o renascimento urbano, porque esse comércio vai ser feito em filas, né? As feiras, você vai observar que cidades antes fantasmas vão começar a florescer, e as cruzadas também serão muito importantes para esse boom, né? Para essas inovações, porque o contato agora com o Ocidente, com o Oriente. Tranquilo? E outras causas da crise do sistema feudal será o que? A fome e a peste negra. A peste negra, que vai matar quase 1/3 da população da Europa, né, através, né, da pulga, do rato, a chamada peste bubônica, né, onde naquele momento você vai observar o quê? Que a Igreja Católica também vai começar a diminuir o seu poder, porque ela não sabe explicar por que tem tanta gente morrendo. Né? Aí nós damos espaço para o quê? Para o renascimento cultural e entre outras coisas. Tranquilo, pessoal? Aqui embaixo desse vídeo, nas descrições, vai estar um link que vai remeter você à playlist de História Geral. E lá nessa playlist de História Geral, nesse link, né, onde vai estar escrito aqui embaixo, eu vou estar falando, assista as aulas tal, tal, tal. Você acesse o link, vai entrar, você mandar você para a playlist de História Geral, e você vai ver esse conteúdo todo sobre feudalismo, lá no caso da Idade Média, super completo mesmo. Lembrando, você que não faz parte, que não conhece ainda, o nosso canal Sattler aqui no YouTube, se inscreva em nosso canal, o Sattler. Você entrando no canal, por favor, clique lá em playlists. Por quê? Você tem essas 3 playlists aqui para você, do bombeiro, é super importante. Professor, tem outras playlists parças aí com videoaulas, mas é caso de resumão Enem, resumão SPSEC, ZESA e entre outros. Mas para você do bombeiro, essa playlist de História da América, História Geral e História do Brasil são super completas mesmo. Aqui no link nas descrições, eu vou estar te passando o link dessa playlist aqui, que você vai assistir. E nesse caso, são 3 playlists que são super completas mesmo. História da América, História Geral e História do Brasil. Servem para você. Além porque, como o próprio nome diz, isso aqui é um resumão, um resumo da prova do bombeiro. E também você tem a playlist que é do Pulo do Gato, onde você tem temas importantes que caem em diversas
provas. Espero que tenha gostado. Acesse nosso canal STSAT, entre nas playlists, navegue nosso canal, conheça o nosso canal. Os benefícios para você são muitos. Valeu, pessoal!